Ok, bom dia a todos. Estamos iniciando a defesa de dissertação da mestranda Larissa Alexandre da Silva. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Eu sou Albert, né? Albert Reina, sou orientador de Larissa. Também está presente aqui conosco o co-orientador, que é o professor Rafael Alves de Oliveira. E os membros da banca, né, o membro externo da banca, o professor Cid Bartolomé de Araújo, é professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Física. E como membro interno está o professor José Holanda da Silva Júnior, que é um membro de nossa casa também, né? E temos outros participantes aqui do nosso programa, né, formando parte aqui dessa defesa de dissertação. Eu agradeço a presença dos professores Cid e José, que tomaram de seu tempo, né, para ler a dissertação de Larissa, para participar desse processo de defesa. Eu agradeço que vocês tenham aceito o convite. Agora, pessoal, então, Larissa tem 40 minutos para fazer a apresentação da defesa dela, e após esses 40 minutos, a gente passa para o processo de arguição, né? Então, eu deixo agora a palavra com Larissa. Bom dia. Como o professor Albert apresentou, né, eu me chamo Larissa, eu tenho ele como meu orientador e como co-orientador o professor Rafael, e tenho como título da minha dissertação o transporte de luz ordenada em meios espalhadores e sua influência na otimização de lasers aleatórios. Eu dividi a minha apresentação em 6 partes, né, onde eu vou apresentar uma breve motivação sobre os lasers aleatórios, uma fundamentação teórica, as 2 técnicas que eu utilizei e os respectivos resultados, conclusões e perspectivas e, por fim, os agradecimentos. Bom, os lasers aleatórios eles tiveram seu primeiro desenvolvimento eficiente em 1994 e possuem vários tipos de aplicações. Um deles, né, que é o mais promissor, é como fonte para sistemas de imagem, onde aqui eu vou ter essas figuras que são feitas a partir de um gráfico de testes da Força Aérea Americana, em que testa a resolução de imagens a partir de diferentes, que são formadas, né, a partir de diferentes fontes luminosas. E nessas 2 figuras de baixo, eu tenho imagens formadas por lasers convencionais, que a gente observa aqui uma baixa nitidez dessas imagens, né, apresentando essas granulações. E nas 2 figuras de cima, eu tenho imagens formadas por fontes LEDs e laser aleatório, que possuem uma melhor resolução em comparação com os lasers convencionais, mas que o laser aleatório em específico, ele possui maiores intensidades do que os LEDs, o que torna ele um candidato promissor para essa aplicação. Já foi reportado também o laser aleatório no diagnóstico de câncer, em que é possível diferenciar tecidos saudáveis e cancerígenos a partir dos seus espectros de emissão, e na aplicação de displays flexíveis e sensores a laser flexíveis, que são a flexibilidade desses dispositivos não pode ser alcançada com laser convencional, devido à sua estrutura e cavidade, mas pode ser realizada com laser aleatório. E aí a diferença desses 2 tipos de laser, né, o convencional e o aleatório, a gente entende melhor entendendo o funcionamento primeiro do laser convencional, em que aqui a gente vai ter um material que ele é capaz de absorver e emitir luz, chamado de meio de ganho, uma fonte de bombeamento externo que vai fornecer energia para esse material, de forma que um elétron no estado fundamental de um átomo desse material vai absorver essa energia da fonte e vai ser promovido para o estado excitado. Depois de um determinado tempo, esse fóton, esse elétron, ele vai decair para o estado fundamental, emitindo um fóton nesse processo de decaimento, né, chamado de emissão espontânea. Essa liberação desse fóton. Esse fóton ele vai ser refletido por espelhos que estão presentes nas extremidades do meio de ganho, que é formando uma cavidade óptica. Esses espelhos vão refletir esses fótons de volta para o meio de ganho. Essa devolução para o meio de ganho desse fóton é chamada de realimentação. Quando esse fóton retorna, ele interage com algum elétron que já esteja no estado excitado de um outro átomo desse material, estimulando ele a decair para o estado fundamental, de forma que ele vai emitir um segundo fóton que é idêntico ao fóton da interação. Esse processo é chamado de emissão estimulada. Esses fótons, né, esse processo, ele vai se repetir inúmeras vezes, né, da liberação dos fótons sendo refletidos, de forma que esses fótons que são devido à emissão estimulada vão ser amplificados, e quando esse ganho da amplificação for maior do que as perdas de luz sofridas dentro dessa cavidade, a gente vai ter uma ação laser, em que um feixe do laser vai ser transmitido por um dos espelhos parcialmente reflexivos da cavidade.
que é parcialmente reflexivo, né? Esses fótons desse feixe laser, eles oscilam em fase. Essa oscilação em fase desses fótons é chamada de coerência. E quando esses fótons coerentes, eles interagem com o meio espalhador, seja por transmissão ou reflexão, os campos dessa luz, elas vão interferir devido ao espalhamento, e devido a essa interferência, a gente vai ter um padrão chamado de padrão de Speckles, onde os pontos mais intensos são devido à interferência construtiva, as regiões escuras são devido à interferência destrutiva, e as regiões que não são tão intensas são devido à interferência parcialmente construtiva. Já os lasers aleatórios, eles têm um princípio de funcionamento básico semelhante ao convencional, ao laser convencional, em que ele vai necessitar de um meio de ganho, vai necessitar de uma fonte de bombeamento para fornecer energia para esse meio de ganho, e vai necessitar de um mecanismo de realimentação, em que aqui no caso do laser aleatório não é uma cavidade óptica, e sim devido ao espalhamento múltiplo da luz por partículas presentes nesse meio de ganho. Então, esse meio de laser aleatório, ele pode ser formado por dois materiais diferentes, um que seja capaz de absorver e emitir luz, e o outro capaz de espalhar, ou um único material que possua essas propriedades de absorção e emissão, e também de espalhamento. Como exemplo, a gente tem partículas semicondutoras. Os fótons que são emitidos desse meio de ganho, eles não possuem uma relação de fase constante um com o outro, e por isso esse laser aleatório ele possui baixa coerência espacial. E é por isso que aquelas imagens que são formadas no primeiro slide que eu apresentei, a partir de laser aleatório, não apresentam aquela granulação nas imagens, né? Tem uma melhor resolução, por causa da baixa coerência espacial desse laser. E aí, devido à dimensão até micrométrica dessas partículas presentes no meio aleatório, de laser aleatório, a gente pode definir aí alguns modelos de espalhamentos que elas sofrem dentro desse meio, onde a gente vai ter os dois principais, que é o espalhamento Rayleigh e o espalhamento Mie, em que depende do diâmetro das partículas, e quando a gente tem um diâmetro de partícula muito menor do que o comprimento de onda da luz incidente, a gente vai ter o espalhamento Rayleigh, que é em todas as gerações. Quando esse diâmetro da partícula se aproxima do comprimento de onda da luz, a gente vai ter o espalhamento Mie, em que a direção do espalhamento ela é preferencial aí na direção de propagação da luz incidente, e a gente também tem o espalhamento Mie para partículas grandes, maiores do que o comprimento de onda da luz, em que essa direção do espalhamento ela é ainda mais acentuada na direção de propagação da luz incidente. E aí esses modelos, eles descrevem o espalhamento da luz por uma única partícula. Mas em um meio de laser aleatório, a gente tem espalhamento múltiplo, da luz por várias partículas. E aí a gente distingue esses regimes em regime difusivo e regime localizado, em que o que diferencia eles é a concentração de partículas espalhadoras presentes nesse meio de laser aleatório. E aí, quando essa distância média entre dois espalhamentos consecutivos dentro do meio espalhador, que é chamado de livre caminho médio de espalhamento, e ele depende da densidade de partículas aqui, em que quanto mais partículas espalhadoras, menor esse livre caminho médio de espalhamento. Quando esse valor ele é maior do que o comprimento de onda da luz, a gente vai ter uma realimentação óptica não ressonante nesse meio espalhador, em que a luz ela se propaga de forma difusa. E como característica do laser aleatório, a gente vai ter um espectro de emissão assim suave. Já no regime localizado, ele ocorre para altas concentrações de partículas espalhadoras, a ponto desse livre caminho médio de espalhamento ser menor do que o comprimento de onda da luz incidente, e aí a gente vai ter uma realimentação óptica ressonante, em que essa luz que ela é espalhada, ela forma caminhos fechados dentro do meio espalhador, e vai ter como característica desse laser aleatório, espectros que apresentam picos no seu topo de emissão, onde cada pico desse aqui corresponde a um caminho fechado desse que a luz fizer no meio espalhador. E aí, os estudos em torno da otimização de laser aleatório são realizados modificando o meio espalhador, seja a concentração de partículas, seja a dimensão das partículas ou até o tipo de partículas. Mas o nosso grupo de estudos fez estudos em torno da otimização do laser aleatório, modificando a excitação desse meio, em que foi utilizado o feixe de luz desordenado, de distribuição de intensidade desordenada, ao invés da excitação convencional, que é com feixe de distribuição de intensidade homogênea, como o feixe gaussiano. Então, é posicionado um difusor de luz, que é uma superfície espalhadora, à frente desse feixe, e de forma que a luz que é transmitida por esse difusor forma esse padrão aqui de luz de distribuição de intensidade desordenada para excitar o meio aleatório. E aí, um dos estudos que foi publicado na Physical Review Applied utilizou 5 excitações diferentes para esse meio de laser aleatório,
onde foi caracterizada essas fontes de excitação, né, foi caracterizado por seus valores de contraste, em que aqui a gente tem esse valor de 0,08 representando o feixe homogêneo, que é da excitação convencional, e as outras 4 excitações são por excitação com luz de distribuição de intensidade desordenada. Aí aqui nessa figura a gente tem a intensidade dos espectros de laser aleatório em função da fluência de bombeamento, que é a energia por área, onde as curvas coloridas aqui representam os feixes desordenados, né? E todos eles apresentam maiores intensidades em menores valores de energia em comparação com o feixe homogêneo, que é a curva em preto. Essa otimização também é observada na largura meia altura desses espectros de emissão, também em função da fluência de bombeamento, onde a gente observa aqui o estreitamento desses espectros para valores muito mais baixos de energia do que o feixe homogêneo. Essa energia aqui em que a gente observa esse estreitamento é chamado de limiar de fluência ou limiar de operação, e aqui nessa figura C a gente tem os resultados dessas duas figuras em função do contraste desses feixes de excitação, em que a gente observa aqui que para maiores valores de contraste é produzido aí maiores intensidades e menores limiares de operação desse laser aleatório. E aí, como objetivo da minha pesquisa, a gente tem estudar o transporte dessa luz desordenada que otimiza os lasers aleatórios, e para isso a gente utiliza uma técnica que é muito conhecida por estudar o transporte de luz em meios espalhadores, que é a técnica de retroespalhamento coerente, que consiste na medida da luz, que é espalhada no sentido oposto ao seu sentido de incidência. Então, a gente vai ter um grupo de fótons incidindo em um meio espalhador aqui, e aí, quando um par de fótons percorrem o mesmo caminho, em sentidos opostos, esses fótons eles vão interferir um com o outro, e devido à interferência construtiva desses fótons, a gente vai ter um cone de intensidade como esse, em que, através da largura desse cone de intensidade, a gente pode medir o livre caminho médio de transporte, que é a distância média em que a luz perde a sua direção inicial, ela se torna aleatória, a direção, né? E aí, a gente traça, né, os perfis desses cones de intensidade, e através da largura dele a gente obtém o livre caminho médio de transporte, em que para perfis mais estreitos a gente tem valores altos do livre caminho médio de transporte. E aí esse valor ele está relacionado com o livre caminho médio de espalhamento através dessa equação, em que para o regime de espalhamento Rayleigh, a gente vai ter o livre caminho médio de transporte igual ao do espalhamento, e para o Mi, a gente vai ter o livre caminho médio de transporte 2 vezes ao do espalhamento. E aí a gente mede esse livre caminho médio de transporte a partir da equação do cone de intensidade, em que a gente plota essa equação, e a gente vai ter curvas como essa aqui dessa figura, e variando esse valor aqui de LT, a gente pode mudar a largura desses perfis, de forma que a gente utiliza essa equação como um ajuste nas nossas curvas experimentais. E aí, a partir daqui, né, eu vou apresentar o arranjo experimental que a gente utilizou dessa técnica de retroespalhamento coerente, e a metodologia que a gente utilizou, né, os métodos, e os resultados que a gente obteve com esse experimento. Então, eu utilizei esse arranjo experimental aqui, em que eu utilizei como feixe incidente, né, um laser de onda contínua, em 532 nanômetros. O feixe desse laser, ele passa por um sistema de controle de intensidade formado por uma placa de meia onda e um polarizador, que tem a polarização definida linearmente na vertical, e passa também por um telescópio formado pelas lentes 1 e 2. Quando esse feixe laser passa somente por esses componentes que eu mencionei, a gente vai ter um feixe de distribuição de intensidade homogênea, como esse da figura A. Quando a gente adiciona um difusor de luz nesse arranjo experimental, aí a gente obtém um feixe de distribuição de intensidade desordenada. Após esse telescópio, a luz passa por uma íris, que ajuda a gente a controlar o tamanho do feixe, né, que vai inserir na amostra, para que em ambas as condições, tanto com feixe homogêneo quanto com feixe desordenado, a gente possua o mesmo diâmetro do feixe e também a mesma intensidade. Ambos os feixes possuem a mesma intensidade. E aí a gente vai ter um divisor de feixes posicionado em que parte da luz que é refletida por esse divisor de feixe, a gente descarta, não utiliza, e a parte que é transmitida incide na nossa amostra, que é posicionada sobre um agitador magnético, que ajuda a gente a manter as partículas dessa amostra suspensa, e a gente coloca a nossa amostra dentro de um recipiente que tem 1 centímetro de largura. A luz que é retroespalhada por essa amostra, né, que é o nosso sinal, é jogada para o braço de detecção, em que passa por uma terceira lente que vai focalizar esse feixe na nossa câmera,
e passa por um segundo polarizador que tem a mesma polarização do primeiro. Em seguida, a gente tem a nossa câmera de detecção, que ela é posicionada a uma distância que é igual à distância focal dessa terceira lente aqui. Isso porque a luz que é retroespalhada na nossa amostra, ela é espalhada formando um ângulo sólido, só que a nossa câmera ela mede em pixels. E aí a gente precisa fazer a conversão de pixel para ângulo. Então, a gente faz essa conversão utilizando uma matriz ABCD e para facilitar os cálculos, a gente posiciona a câmera em uma distância focal, a uma distância que é igual à distância focal da terceira lente aqui. E aí a gente calibra o nosso experimento utilizando uma amostra sólida de Teflon de 5 milímetros de espessura, em que a gente captura essa imagem aqui do cone de intensidade formado por essa amostra e traça o perfil transversal desse cone de intensidade, que é essa curva em preto aqui, e a gente calcula aqui a razão entre o pico de intensidade e as asas desse perfil, que representam o fundo de intensidade dessa imagem, e a gente encontra valores próximos de 2, que são os valores encontrados na literatura. A gente calibra também a nossa equação do cone de intensidade, né, que é a nossa equação de ajuste, em que a gente plota essa curva aqui em vermelho e variando esse valor de LT, a gente ajusta essa curva, a nossa curva experimental, e obtém um valor do livre caminho médio de transporte para a nossa amostra de Teflon de 200 micrômetros, que é um valor próximo ao que a gente encontra na literatura também, que a gente chegou a encontrar valores de 250 micrômetros. E aí, a partir dessa calibração, a gente pode utilizar agora as nossas amostras, que são nanopartículas de núcleo de dióxido de titânio com casca de sílica, suspensas em etanol, em que essa amostra possui partículas de diferentes diâmetros, só que ela possui um diâmetro médio de 510 nanômetros, que é um tamanho próximo ao comprimento de onda da luz que a gente utiliza no nosso experimento, né, que é 532 nanômetros. Aqui na figura C, a gente tem um espectro de extinção da nossa amostra, em que a gente, analisando aqui a região do visível, que é a região de excitação do nosso meio espalhador, a gente observa esses picos aqui que correspondem aos picos da teoria Mi, que é o modelo de espalhamento que a gente sabe que está devido ao diâmetro das nossas partículas. E por causa disso, a gente sabe que as nossas partículas são puramente espalhadoras, elas não absorvem. E aí a gente faz as nossas medidas para 4 diferentes concentrações de partículas espalhadoras. Aqui eu tenho o resultado para a menor concentração que a gente utilizou e para a maior concentração, em que a gente obtém esses cones de intensidade e traça os perfis dessas imagens, em que a gente tem aqui as curvas em preto. Como a gente sabe que a gente está no modelo de espalhamento Mi, a gente mede o livre caminho médio de transporte, né, a partir desse ajuste da curva em vermelho, e a partir dele a gente calcula o de espalhamento, o livre caminho médio de espalhamento. A gente plota esse valor aqui em função das densidades de partícula que a gente utiliza, e a gente encontra essa curva linear, em que corresponde aí à equação do livre caminho médio de espalhamento que a gente encontra na literatura também, que depende do inverso da densidade de partículas e também da seção de choque de espalhamento dessas partículas. E aí, através da inclinação dessa curva, a gente obtém esse valor da seção de choque de espalhamento, em que a gente mediu um valor de 2,6 vezes 10 a menos 8 centímetro quadrado. E a gente também pode estimar esse valor a partir da equação da seção de choque de espalhamento da teoria Mi, em que a gente encontrou um valor de 20 vezes 10 a menos 8 centímetro quadrado. Só que essa diferença aqui entre o valor medido e o estimado, a gente considera que é devido a gente não atribuir o valor do índice de refração da sílica, da casca de sílica, nessa equação da seção de choque de espalhamento. E aí, por isso, a gente obteve essa diferença que a gente considera uma diferença razoável. Então, essas medidas que a gente fez foi para a nossa amostra, que é puramente espalhadora, só que a gente também quer analisar o transporte da luz sob a influência da absorção. E aí, para isso, a gente utiliza as mesmas 4 concentrações de partículas espalhadoras e adiciona a elas 6 concentrações diferentes de um material absorvedor, que no nosso caso foi a rodamina 6G. A rodamina 6G ela é um material muito utilizado em laser aleatório por ser um meio de ganho. Por quê? Essa rodamina ela absorve na região do 532 nanômetros, que é o comprimento de onda do nosso laser, e ela emite em comprimentos de ondas em torno de 590 nanômetros. Só que a gente não quer analisar a emissão da rodamina. E por isso, a gente adiciona aqui no nosso arranjo experimental um filtro, que é esse 556 aqui, que possui esse espectro de transmitância aqui da curva tracejada, em que a gente vê que ele bloqueia os comprimentos de onda que correspondem ao comprimento de onda de emissão da rodamina. Então, só o que a gente analisa é a influência da absorção da rodamina no transporte da luz incidente.
E aí a gente plota a largura, meia altura dos perfis de cone de intensidade em função das concentrações dessa rodamina, as concentrações que a gente utilizou. E a gente observa aqui esse alargamento do cone de intensidade conforme a gente aumenta essa concentração desse material absorvedor. Isso ocorre porque os cones de intensidade, eles são formados, o topo, né, do perfil do cone, ele é formado por uma contribuição maior de fótons que percorrem caminhos longos, enquanto que as suas asas são formadas por uma contribuição maior de fótons que percorrem caminhos curtos. Quando a gente insere um material absorvedor, a probabilidade desse material absorver os fótons que percorrem os caminhos longos é maior, o que arredonda o cone e faz com que a sua largura seja aumentada. E aí a gente fez esses experimentos, né, para excitação com feixe homogêneo, e a gente também utilizou os feixes de distribuição de intensidade desordenada, dois padrões diferentes, em que a gente caracteriza esses feixes, né, posicionando uma câmera CCD na posição da nossa amostra, para que a gente detecte exatamente os padrões que estão incidindo na nossa amostra, e caracteriza eles através dos valores de contraste especo, em que a gente mede aí, através do desvio padrão e da intensidade média, em que a gente calculou valores de contraste de 0,87 para esse padrão da figura B e de 0,68 para o padrão da figura C. A gente caracteriza esses feixes incidentes a partir da função de densidade de probabilidade e intensidade, em que aqui a gente vai ter essa curvinha azul, representando o feixe de distribuição de intensidade homogênea, em que a gente encontra uma maior distribuição de intensidade para menores regiões de intensidade, enquanto que os padrões desordenados apresentam uma maior distribuição de intensidade para maiores regiões de intensidade, em que esse padrão da figura B, que possui um maior contraste, chega a apresentar intensidade de 17 vezes maior do que a intensidade média, que é a mesma para os três feixes de excitação, né? Isso é um dos motivos para a otimização de laser aleatório com esses feixes desordenados. A gente caracteriza também esses padrões desordenados, né, de distribuição de intensidade desordenada, com a função de correlação espacial de intensidade, em que essa equação aqui, ela calcula a relação de um ponto dentro desse grão especo aqui, em relação a ele mesmo, em que a gente encontra valores máximos de 2, e desse ponto em relação a outros pontos próximos. E conforme essa relação é feita com pontos mais distantes, esses valores vão diminuindo, né, e chegando a 1. De forma que a largura dessas curvas nos dá informação do tamanho desses grãos especo. E é importante a gente saber o tamanho desses grãos por causa da adaptação que a gente faz na técnica de retroespalhamento coerente, em que a gente tem a condição convencional, né, que é com a excitação com feixe de distribuição de intensidade homogênea, que possui fótons coerentes. Então, esses fótons coerentes, eles vão incidir no meio espalhador, eles vão percorrer o mesmo caminho em sentidos opostos, e devido à interferência construtiva, a gente vai ter um cone de intensidade. Quando a gente insere o difusor de luz no nosso arranjo experimental, se uma área desse difusor grande for iluminada, a gente vai ter padrões, como esse aqui, com grãos pequenos. Só que esses padrões que são formados, eles perdem muito da coerência da fonte. Só que o nosso cone de intensidade, ele precisa de fótons coerentes para ser formado. E aí, para contornar esse problema aí da perca de coerência dos padrões especo, a gente posiciona o nosso difusor de luz dentro do telescópio, porque assim a gente consegue controlar o tamanho, a região que vai ser iluminada do difusor, em que a gente ilumina regiões pequenas. Dessa forma, a gente obtém padrões com grãos maiores. Esses grãos maiores significa que esses grãos vão possuir uma densidade maior de fótons coerentes do que esse padrão aqui com grãos pequenos. E aí a adaptação que a gente fez, né, foi excitar o nosso meio espalhador com esses padrões, em que, nessa figura, cada cilindro desse aqui corresponde a um grão desse padrão, e aí a gente vai ter esses fótons coerentes presentes nesse grão especo, incidindo no meio espalhador, em que os fótons de cada grão vão percorrer os mesmos caminhos em sentidos opostos, e devido à interferência construtiva, a gente vai ter o cone de intensidade. A gente acredita que cada grão desse aqui está formando um cone de intensidade individual. Só que a gente não tem resolução para observar esses cones individuais, né? O que a gente consegue observar, que a gente imagina, é a superposição de todos esses cones formados por cada grão. E aí, né, como a gente perde a resolução do cone de intensidade devido à baixa coerência desses padrões, que mesmo esses padrões com grãos maiores possuindo maior coerência, ainda perde
coerência da fonte. Então, a gente perde resolução também ao observar o cone de intensidade. E aí, a gente precisou desenvolver um programa para poder fazer as análises. E aí, o programa funciona da seguinte forma: a gente captura as imagens do cone de intensidade, a gente coloca essas imagens no programa, ele pede para a gente desenhar a região em que o cone se encontra na imagem. Em seguida, ele cria uma máscara nessa região que a gente desenhou, excluindo o cone de intensidade da imagem, e ficando essa lacuna aqui, né? Só que logo depois ele reconstrói essa imagem do fundo de intensidade, que é devido ao espalhamento incoerente, reconstrói utilizando a interpolação linear, e aí a gente tem aqui uma imagem homogênea. Em seguida, ele subtrai essa imagem original aqui da imagem que foi reconstruída e extrai o cone de intensidade da imagem. E a partir dessa extração, ele traça o perfil transversal desse cone de intensidade, fornece para a gente a informação desse perfil e também a intensidade do cone. E aí é que a gente, as nossas medidas, né, a gente plotou esses perfis transversais, que são as curvas em preto, e através dos ajustes em vermelho a gente obtém os valores do livre câmbio médio do transporte, que a gente encontrou esses valores. Em que aqui eu tenho os valores para as 3 condições de excitação e para cada concentração de partícula espalhadora. Aí aqui o que a gente observa é que conforme a gente aumenta a concentração de partícula espalhadora, a gente obtém valores menores do livre câmbio médio de transporte. Isso é esperado porque quanto mais partículas no meio, menor vai ser essa distância em que a luz vai perder a sua direção inicial, né, que ela vai se tornar aleatória dentro do meio espalhador. Se a gente analisar somente uma concentração de partículas, a gente também observa que conforme a gente diminui o contraste do padrão de excitação, a gente também encontra valores menores do livre caminho médio de transporte. Isso acontece porque esse padrão que incide na amostra, ele possui uma distribuição de intensidade e vetores de onda aleatória, e dessa forma, por já ter essas propriedades aleatórias, ele precisa de uma distância menor para se tornar aleatório dentro do meio. E aí, por isso, a gente observa essa diminuição. Aí, a partir desse valor, a gente calcula o livre caminho médio de espalhamento, que a gente vai utilizar esse resultado nos resultados futuros. E aí, para a gente obter as intensidades do cone de intensidade, de retroespalhamento coerente, a gente mede a potência incidente na amostra e mede a potência que é retroespalhada na posição da câmera de detecção. A gente mede com o medidor de potência, né? Então a gente obtém valores em watt. E aí, né, o programa, ele conhece a potência do cone, a potência da imagem que a gente tem da câmera em unidades arbitrárias, e quando a gente fornece essa potência em watts para o programa, essa informação, ele consegue fazer uma relação entre a potência do cone da imagem, que também é em unidade arbitrária, e calcula a potência desse cone em watts. Ele conhece esse valor da potência e conhece a área do cone de intensidade, e aí ele calcula a intensidade desse cone e fornece para a gente essa informação, em que a gente plota as intensidades do cone que é formado a partir de um meio que é puramente espalhador, sem absorção, e a intensidade do cone, que é formada a partir de um meio que contém absorção, em função do coeficiente de absorção desse material absorvedor. A gente faz isso porque a gente está considerando que os cones que são formados a partir de um meio que é puramente espalhador possuem uma determinada densidade de fótons aqui em N1, só que quando a gente adiciona o material absorvedor, os cones que são formados possuem uma densidade de fótons menor, que a gente está considerando aqui um decaimento exponencial, dependendo do coeficiente de absorção do material e da distância que o fóton percorre no meio. Então, com essa consideração, a gente faz uma adaptação da lei de Beer-Lambert, em que a gente tem que a intensidade do cone, que é formado a partir de um meio que contém absorção, vai ser igual à intensidade do cone que é formado por um meio que é puramente espalhador, sem absorção. Com essa intensidade decaindo exponencialmente com o coeficiente de absorção do material e com a distância que o fóton percorre no meio. E aí, a gente reorganiza aqui essa equação e plota os gráficos do LN, da razão dessas intensidades, em função do coeficiente de absorção da rodamina Cg, que é o material absorvedor, né? E aí, através da inclinação dessas curvas, a gente obtém o valor de L, que é a nossa distância percorrida pelos fótons. A gente plota esses gráficos, né, para cada concentração de partículas espalhadoras, e o que a gente observa é que conforme a gente aumenta a concentração de partículas, maior é a inclinação dessas curvas. O que faz sentido também, porque quanto mais partículas no meio, mais a luz vai ser espalhada, maior vai ser o caminho que ela vai percorrer dentro do meio espalhador. Esse resultado aqui é para a excitação com feixe homogêneo. A gente fez essas mesmas análises para a excitação com feixe desordenado, em que a gente tem esses resultados, onde aqui as curvas em preto
correspondem aos feixes desordenados de maior contraste. As curvas em vermelho representam os feixes desordenados de menor contraste, de valor de 0,68, e a curva tracejada representa o ajuste linear da excitação com feixe homogêneo, que a gente viu no slide anterior. Então, aqui faz essa plotagem também para cada concentração de partículas espalhadoras, e o que a gente vê é que as curvas que representam a excitação com feixe de distribuição de intensidade desordenada apresentam maiores inclinações do que as excitações nas outras duas condições. Isso a gente observa para as três concentrações mais baixas que a gente utilizou de partícula. Só que, conforme a gente vai aumentando a concentração de partículas espalhadoras, a diferença entre a curva da excitação com feixe desordenado de maior contraste e a curva da excitação com feixe homogêneo vai diminuindo essa diferença, né? A ponto de que, na maior concentração de partículas espalhadoras que a gente utiliza, a gente não observa mais uma otimização nesse caminho que a luz percorreu no meio pela a luz ordenada, né? Quem contribui mais é a luz de distribuição de intensidade homogênea. Esse resultado a gente consegue observar melhor nesse slide, em que eu vou ter a distância percorrida pelos fótons em função da concentração de partículas espalhadoras, em que a curva vermelha representa o padrão desordenado de maior contraste, e o que a gente vê aqui foi o que eu mencionei no slide anterior, que a luz proveniente do padrão desordenado de maior contraste percorre caminhos maiores dentro do meio espalhador quando a amostra possui baixas concentrações de partículas espalhadoras. Já na maior concentração que a gente utiliza, a luz que percorre maior caminho é a que é devido ao feixe homogêneo. A gente, através desse valor de L, né, a gente calcula o tempo de residência dos fótons no meio e plotando também em função da concentração de partículas, a gente observa exatamente o mesmo comportamento. A gente também calcula o número de eventos de espalhamento sofrido pela luz no meio espalhador, através do valor da distância percorrida pelos fótons e do livre caminho médio de espalhamento, que a gente calcula a partir do livre caminho médio de transporte, que a gente obteve lá das curvas dos perfis transversais do cone de intensidade. E a gente observa também que a luz desordenada sofre mais espalhamentos dentro do meio espalhador do que as outras duas condições de excitação, isso para baixas concentrações de partículas espalhadoras também. Se a gente considera um meio que a gente está analisando o ganho desse meio, esse número de espalhamentos maior significa que a luz vai ser mais espalhada, né, vai ser mais amplificada, e no caso de um laser aleatório, vai necessitar de menos energia para que ocorra a ação laser do laser aleatório. E aí a gente fez, né, realizou os experimentos da luz desordenada em laser aleatório para analisar esse comportamento aí para baixas concentrações de partículas espalhadoras. E aí a gente utiliza esse arranjo experimental, em que a gente utilizou um laser pulsado de neodímio Yagi em 532 nanômetros, com um tempo aí de pulso de 7 nanosegundos e uma taxa de repetição de 10 Hz, com cada pulso desse laser possuindo aí uma energia de 400 mJ. A gente trocou, né, de laser, né, de um laser contínuo para um laser pulsado, porque no laser aleatório a gente precisa de energias muito altas para excitar o meio de ganho, e com laser convencional, de laser de onda contínua, a gente não consegue essas energias tão altas, e aí por isso a gente utilizou um laser pulsado. Esse feixe do laser, ele passa por um sistema de controle de intensidade também, e por um telescópio formado pelas lentes 1 e 2, da mesma forma do experimento da técnica de retroespalhamento coerente. Só que fora do difusor, do telescópio, a gente tem um difusor, que a gente posicionou ele fora do telescópio por causa das altas energias do laser, né? Que se a gente colocasse dentro do telescópio, poderia danificar o difusor. E como a gente não necessita de fótons coerentes para obter o laser aleatório, a gente pode posicionar esse difusor fora do telescópio de forma que a área dele que vai ser iluminada vai ser maior, e aí a gente não tem esse problema aí dos fótons coerentes. Então, por isso a gente pode posicionar fora do telescópio. A gente também utiliza uma íris que ajuda a gente também a controlar o tamanho do feixe que vai incidir na amostra, nas condições de excitação homogênea e desordenada. Uma lente 3 aqui que vai focalizar esse feixe na nossa amostra, e uma lente 4 que vai focalizar a emissão desse meio de ganho
em uma fibra óptica que está conectada a um espectrômetro que vai capturar aí os espectros de emissão desse material. E aí a amostra que a gente utiliza são as mesmas nanopartículas de dióxido de titânio com casca de sílica da outra técnica, e a gente também utiliza a rodamina CG nessa amostra. Só que nesse caso aqui, desse experimento de laser aleatório, a gente vai observar, vai capturar os espectros de emissão da rodamina, que é em 593 nanômetros. E como a gente está considerando o ganho da rodamina, a gente mantém ela em uma concentração fixa de 1 milimolar. E aí a caracterização dos lasers aleatórios é feita acompanhando a evolução aí da intensidade e da largura à meia altura desses espectros de emissão da rodamina em função da fluência de bombeamento, que é a energia por área. E aí a gente tem que, para baixas energias de excitação, a gente tem espectros largos aqui, que correspondem à luminescência da rodamina, e conforme a gente vai aumentando essa energia, a gente vai observando o estreitamento desses espectros, em que a partir de um certo valor, que está representado aqui pelas as curvas tracejadas, a gente vai ter uma largura constante desses espectros e maiores intensidades, um aumento de intensidade, né, conforme a gente aumenta a energia de excitação. Esse valor aqui, né, em que a gente tem esse estreitamento, essa largura constante, é chamada de limiar de operação ou limiar de fluência, em que a gente, analisando aqui essa figura A, a gente vai ter a curva tracejada, que é o espectro de emissão nesse limiar de operação, em que apresenta intensidades de 33 vezes maior do que a intensidade do espectro abaixo do limiar, e aumentando a energia de excitação, a gente vai obter esse espectro aqui em vermelho, que tem uma largura meia altura aqui constante, né? E apresenta intensidades aí de 155 vezes maior do que a intensidade do espectro abaixo do limiar. E aí a gente faz essa caracterização para excitação com feixe de luz homogênea e excitação com luz ordenada. E aí a gente observa a mesma coisa para todas as imagens, né? Um aumento de intensidade e uma diminuição da largura à meia altura desses espectros de emissão em função da fluência de bombeamento. Só que o que a gente precisa observar aqui é que para a excitação com feixe de luz ordenada, a gente obtém valores de limiar de operação que chega a ser pelo menos 32 vezes menor do que a excitação com luz homogênea. Valores de energia 32 vezes menor do que com a luz homogênea. O que significa aí uma otimização, né, desse laser aleatório com a excitação de luz desordenada. E aí eu consigo resumir melhor esses resultados nesse último slide, onde a gente vai ter o limiar de fluência dos espectros, né, com excitação com feixe homogêneo e excitação com feixe desordenado, em função da concentração de partículas que a gente utilizou, em que a gente observa uma diminuição desse limiar de fluência conforme a gente aumenta a concentração de partículas espalhadoras, o que faz sentido, o que é esperado, porque quanto mais partículas presentes no meio, mais a luz vai ser espalhada, maior vai ser a amplificação e menos energia vai ser necessária para que a gente tenha a ação laser do laser aleatório. Porém, com a excitação com feixe desordenado, o que a gente observa é um aumento desse limiar de fluência. Só que mesmo esse maior valor aqui do limiar de fluência, ele ainda é 32 vezes menor do que o limiar de fluência com o feixe homogêneo. Essa otimização a gente também alcança, né, observando aqui a intensidade desses espectros de laser aleatório, em função também da concentração de partículas espalhadoras, em que a gente tem que a luz desordenada produz maiores intensidades desse laser aleatório, em comparação com a excitação com feixe homogêneo, né, para menores concentrações de partículas espalhadoras, em que aqui na maior concentração de partículas que a gente utilizou, a gente não observa um aumento de intensidade. Só que esses fatores de otimização da intensidade e do limiar de operação são maiores para as baixas concentrações de partículas espalhadoras. De forma que, conforme a gente vai aumentando essa concentração de partículas, esse valor das otimizações eles vão diminuindo. E aí o que a gente concluiu desses experimentos, né, é que a luz desordenada produz um aumento na trajetória total dos fótons, no tempo de residência e no número de eventos de espalhamentos em baixas concentrações espalhadoras, que foi o que a gente observou na técnica de retroespalhamento coerente, e que a luz desordenada apresenta otimização no limiar de operação e intensidade de laser aleatório em condições específicas porque mesmo a maior concentração de partículas que a gente utilizou
não tendo apresentado aí maiores intensidades com luz ordenada em comparação com a luz homogênea, a gente alcança intensidades próximas para valores de energia 32 vezes menor. Então, ainda é uma otimização. Só que esses fatores de otimização são maiores para baixas concentrações de partículas. Então, é por isso que é em condições específicas. E como perspectiva futura, a gente tem o desenvolvimento de uma modelagem teórica para uso de luz ordenada no experimento de retroespalhamento coerente, para a gente tentar identificar se cada grão especo realmente forma um cone de intensidade, e também investigar a influência da luz ordenada no regime de localização da luz, porque mesmo a maior concentração de partículas que a gente utilizou, ela está no regime difusivo. Então, a gente tem essa perspectiva aí de analisar a influência da luz ordenada em amostras tão concentradas a ponto de estarem no regime de localização da luz. E, por fim, eu queria agradecer às instituições, ao UFRPE, que é onde eu faço meu mestrado em Engenharia Física, né, no campus de Cabo Santo Agostinho, a FACEP pelo apoio financeiro e a UFPE e o FAO pelas colaborações nos experimentos. E é isso.